Há algum tempo atrás eu assisti um filme chamado Um Homem de Família. Não sei se alguém aqui já assistiu. E nesse filme, Um Homem de Família, havia um executivo solteiro, muito bem sucedido mesmo. E um dia ele começa a pensar como teria sido a vida dele se tivesse seguido por outros caminhos. E essas coisas de filme, ele vai dormir, no outro dia ele acorda e ele descobre que ele está casado com aquela mulher que estudou com ele na faculdade. Ele descobre que ele não é rico mais, ele está trabalhando numa empresinha pequenininha para o sogro dele. Ele descobre que agora ele tem 2 filhos, tem um cachorro, tem um carro de 7 lugares, né? Coincidência, tem um carrinho de 7 lugares. E a vida dele está assim. Agora ele não é mais rico, não é mais bem sucedido, é um homem de família. E nisso um dia ele está lá pensando nessa vida dele, que teria sido assim, teria sido dessa maneira. E a esposa dele chega para ele, percebe que ele está ali naquele período muito pensativo. E ela diz para ele uma frase, e ela chega e já diz assim: olha, eu te amo muito. Você, isso que a gente está vivendo, a nossa família, a nossa vida, é mais importante que o endereço onde a gente mora. Eu escolhi você um dia. E hoje nós vamos meditar sobre esse texto da palavra de Deus. A verdade é que todos nós nos apegamos a endereços na vida. Nós vamos nos apegando a esses endereços da vida, e quando a gente fala de endereços da vida, significa os lugares que a gente se apega, a gente aprende a gostar, a gente aprende a amar, aprende a se sentir bem. Seja o nosso endereço físico, onde a gente mora, seja o nosso endereço vocacional, que é onde a gente trabalha, seja o nosso endereço relacional, que é a nossa família, seja o nosso endereço ainda relacional, que podem ser os amigos, seja os endereços emocionais, que são aqueles lugares onde a gente se sente muito bem, se sente seguro, se sente protegido. Seja os nossos endereços onde a gente se sente relaxado, a gente deixa o estresse para lá. Todos nós temos esses lugares na vida que a gente se apega. São lugares que a gente se sente bem, são lugares que são a nossa referência, são os nossos endereços onde a gente se sente confortável, seguro. Mas o ser humano, por natureza, ele é inquieto. O ser humano, ele tem essa inquietude colocada no interior dele, uns de forma mais declarada, outros de forma às vezes mais escondida um pouquinho, mas todos nós estamos interessados em crescer, mudar, em algo mais para a vida. Todos nós somos assim, irmão. A gente não aceita a apatia da vida, a rotina da vida, o tédio da vida. Isso faz mal para a gente. A gente está pensando sempre em algo mais, eu tenho que fazer alguma coisa, não, está muito parado, está muito ruim, eu tenho que mexer para lá e para cá, eu tenho que fazer alguma coisa. Todos nós estamos interessados em mexer, em fazer, não ficar parado, não ficar estático. Mas para que isso aconteça, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Tomar a decisão de amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que todos os lugares que nos dão segurança ou são familiares para nós. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar comigo, com você, nessa palavra de hoje. Durante alguns domingos, não sei se mais 2 ou mais 3 domingos, nós vamos examinar alguns princípios e verdades aí que nos ajudarão a dizer adeus a muitos dos velhos e pequenos lugares limitados que a gente vive. Lugares que vão prendendo, segurando a nossa vida, vão nos restringindo, lugares estagnados, lugares mortos da nossa vida, para que nós possamos realmente abraçar coisas novas, independente de que altura da vida a gente esteja. Para que a gente possa entender que a nossa vida é feita de metas, e se a gente tirar isso da nossa vida, nós não sabemos mais para que nós estamos vivendo. Deus tem planos para nós? Tem sim, irmão. Enquanto nós estivermos na face da terra, enquanto estivermos aqui respirando, vivendo, Deus ainda tem planos para a nossa vida. O livro de Josué é um livro que ele inicia sua história num deserto, conhecido como deserto do Sinai. E ali estão os filhos de Israel se movendo e estão vagando naquele deserto por longos e difíceis 40 anos. E embora eles estejam se movendo, eles não estão avançando. Na vida, movimento não quer dizer progresso, irmão. Tem gente que mexe demais, levanta um poeirão na vida, mas não progride, não vai para frente. E eles estavam ali vagando por 40 anos, mas não estavam se movendo, não chegavam, não iam a lugar nenhum, estavam ali no mesmo lugar, se movendo, não avançando. Tudo que eles fizeram nesses 40 anos é andar em ciclos, e de repente passando pelos velhos lugares, e alguém falando: olha, aquela pedra ali, nós passamos aquela pedra o mês passado, e passa ali perto de uma árvore, essa árvore aí nós passamos perto dela há 2 meses, e assim por 40 anos, descobrindo que não estavam fazendo nada novo, passando em lugar novo, nada, não estavam se movendo. Eles estavam ali passando pelos mesmos lugares, as mesmas coisas, lutando daqui, lutando dali, um probleminha aqui, água para beber que não tem, comida que quer, falta de carne, pede. Quem já leu o livro, conhece lá o Êxodo, sabe como é que é. Mas o cenário é sempre o mesmo, irmão. Lutando na vida, lutando, e o cenário mesmo não muda.
não avança, não progride, mexe muito, mas não vai. E é assim que os filhos de Israel estavam, embora estivessem vivendo e respirando, eles não estavam vivos. É engraçado dizer isso, irmão, mas às vezes a gente está lá vivendo, respirando, mas não estamos vivos. Porque viver significa ter paixão pela vida, significa que até o último momento da nossa vida a gente tem paixão pela vida. A gente tem paixão de fazer, de acontecer, não importa se a gente está doente, se está assim, a gente dá aquela baqueada, mas se estamos vivos, nós estamos apaixonados pela vida. Eu conheço pessoas que estão vivendo, mas perderam a paixão da vida, perderam o gás da vida, perderam o ânimo da vida, estão deixando os dias passarem. E hoje Deus falando sobre isso, nós não podemos continuar como aquele povo que estava ali vivendo, mas não estavam preenchidos por qualquer tipo de missão, de propósito, porque era um dia que levava ao dia seguinte, depois levava ao dia seguinte, depois levava ao dia seguinte, e aí de repente, vamos levantar de novo, Moisés está falando que é para andar, e aí passava o dia, terminava, dormia, no outro dia vamos andar de novo, e passar nos mesmos lugares, mesmo endereço, por 40 anos, 40 anos passando nos mesmos lugares, mesmas coisas, lutas, você sabe bem que é isso, né, irmão? Lutas e mais lutas e mais lutas, e a vida não sai do lugar, a mesma coisa. Mas tudo isso está para mudar, porque de repente Deus resolve que vai entrar em cena. Deus toma uma decisão de entrar em cena, e Deus ele vem pessoalmente chamar aquelas pessoas a abandonar o seu endereço atual e embarcar numa jornada, numa aventura totalmente nova, e é disso que trata o livro de Josué. Nós estaremos meditando no capítulo 1, os versículos de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo o povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Medita nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa foi a ordem de Deus. Essa era a marcha que Deus havia colocado. Nós tivemos uma reunião aqui com os homens, e eu falava sobre qual é a ordem de marcha de Deus para a igreja, de Jesus para a igreja depois que ele vai embora. E aqui vem uma ordem de marcha de Deus para Josué e o povo, os filhos de Israel. E Deus veio e disse: olha, é dia de mudança. É dia de mudança, é hora de mudar o endereço de vocês. Vocês estão há 40 anos aí, já estão acostumados com isso tudo aí. É hora de mudar, é coisa nova e nós vamos mudar. E o tema da ministração de hoje é aproveitando o seu amanhã. Pastor, eu não sei se meu amanhã vai existir. Espero que essa palavra de hoje fale com você. Aproveitando o seu amanhã. Esse texto que nós lemos não é só uma lição de história. Esse texto que nós lemos tem a ver com o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. E a primeira coisa que nós podemos destacar aqui é que nós precisamos aprender a contar as horas. Precisamos aprender a contar as horas. E talvez você diga assim: pastor, mas todo mundo sabe olhar no relógio, todo mundo sabe que é 1 hora, 2 horas, 11 horas, todo mundo sabe. É a hora que tem no celular, é a hora para acordar, é a hora para ir trabalhar. Nossa vida é regida por horas, pastor. Eu sei, já há muito tempo, eu sei disso. Mas talvez você não saiba, e você precisa entender que na Bíblia existem 2 tipos de tempo. Existe 2 tipos de tempo que são distintos, são diferentes, e eu e você precisamos entender isso. O primeiro tipo de tempo da Bíblia se chama Cronos, é o tempo Cronos. De onde vem a palavra cronológico, cronologia? É o tempo Cronos. Significa simplesmente medir o tempo medido, ou em outras palavras, é o tempo que você registra em segundos, minutos, dias, semanas, meses, anos. É o tempo cronológico. É o dia, o tempo registrado, é o tempo que aparece no relógio, é o tempo que aparece no celular, é o tempo Cronos. Tempo cronológico.
mais comumente chamando, nós chamamos isso de dias, meses, anos, calendário e tudo mais, e a gente está muito acostumado com esse tipo de tempo, porque ele rege a nossa vida, irmão. Eu tenho que sair para trabalhar a tal horas, eu levo tantos minutos daqui no meu serviço, eu paro do serviço a tal hora. Nossa vida é regida, ela é encaixada dentro desse tempo cronológico, a gente está acostumado com isso, a gente obedece, a nossa vida está em obediência ao tempo cronos. O tempo cronos é importante? É sim, irmão. Mas não é o único tipo de tempo da Bíblia, não é o único tipo de tempo que você tem que aprender a contar para que você seja feliz, bem sucedido. Há uma outra palavra para tempo na Bíblia, essa outra palavra para tempo na Bíblia é kairos. Kairos significa o tempo de Deus, a fase de Deus, a época de Deus, o momento de Deus. Por isso que quando eu vou fazer aconselhamentos, eu não me preocupo com o tempo cronos. Eu sempre procuro olhar em que etapa da vida a pessoa está. Eu tento encaixar ela num tempo kairos, em que ela está vivendo, qual é o plano de Deus para aquele momento da vida dela, o que Deus quer dela naquele momento da vida. Isso é o tempo kairos. Nós precisamos aprender também a pedir para Deus isso, o tempo kairos. A melhor maneira, pastor, o que é o tempo kairos? A melhor maneira de escrever o tempo kairos é o tempo de Deus, o tempo grávido de um propósito de Deus. Em outras palavras, o tempo kairos não é o tempo que é mantido, medido por um relógio, não, irmão, mas é o tempo divino. É o tempo que nós podemos chamar de santo, o tempo de Deus. É o tempo que contém os planos de Deus, os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. É por isso que hoje Deus trouxe você aqui para dizer que a chave para se entender a vida, tanto de perguntas que você tem, o que eu vou fazer nesse momento da minha vida, eu estou nessa fase da minha vida, está acontecendo isso, está acontecendo, o que eu faço, pastor? Como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho que tirar você do tempo cronos, porque no tempo cronos você fica estressado, decepcionado, chateado, ansioso. No tempo cronos é assim, pastor, mas já tem tantos dias, pastor, mas já tem tantas semanas, pastor, mas já tem tanto. O Erlon deu testemunho aqui, a semana passada, foram 8 meses, pastor, mas já passou um mês, pastor, mas já passou 2, pastor, mas já passou 3, e o pastor ouvindo aquilo, e o pastor sempre falando de quê? O tempo kairos de Deus, é o tempo de Deus. Não se mede o tempo kairos pelo relógio. O tempo kairos de Deus, Deus sabe quando é o momento certo de fazer o que Ele tem que fazer. Não é o relógio, não é o meu relógio, não é o seu relógio. O meu relógio e o teu relógio nos deixam estressados. O meu relógio e o teu relógio nos deixam ansiosos. O tempo de Deus, Deus não trabalha dessa maneira, e nós precisamos entender isso, aprender a viver, saber qual é a fase da vida, a etapa da vida que a gente tem. Precisamos entender em que hora da nossa vida, do tempo divino, do relógio divino, do planejamento de Deus nós estamos. Conversava com o Eduardinho ali, eu falava: Eduardo, agora a filha já não está em casa, está só o menino já está grandinho. Falei: agora é a hora que você e a Rosângela vão viver. É a hora que vocês vão viver, fazer as coisas que vocês têm vontade, se vão mexer com a igreja, se não vai mexer com a igreja, se isso é o melhor momento da vida. Tem experiência, tem sabedoria, sabe viver, já sabe fazer as coisas, não tem aquela ansiedade. Tempo kairos, irmão, esse é o tempo kairos. É onde a gente precisa aprender a lidar, e eu vejo pessoas que não entenderam isso e ficam assim: nossa, eu estou velho demais, nossa, eu estou velho demais, nossa, mas já passou tanto tempo, nossa, mas será que isso, mas, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. Tempo kairos, irmão, tempo kairos. Nós não podemos governar nossa vida só pelo tempo cronos, nem eu nem você. O tempo cronos nos escraviza, o tempo cronos faz mal para mim e para você. A gente fica ansioso com coisas. De alguma forma nós temos que nos tornar sábios com essa coisa chamada tempo kairos. Você agora vai aprender muito sobre isso. Espero que você adquire sabedoria até para aconselhar, se for preciso. Você vai aprender muito sobre essa questão de tempo kairos, ou seja, é o tempo da oportunidade de Deus, é o tempo onde Deus vai bater o martelo, é o tempo onde Deus te preparou durante muitos anos na sua vida, talvez para chegar um momento. Um sujeito na Bíblia chamado Mardoqueu, um dia ele fala isso para Esther. Depois de tanta coisa, ele chega para Esther e fala assim, ela estava querendo desistir com muito medo, ele fala: acaso não será para esse dia que Deus te preparou? Ele está falando do tempo kairos, ele está falando do tempo cronos, ele falava do tempo kairos. E às vezes a gente não entende isso, e a gente tem dificuldade com isso, irmão. Eu gostaria de dizer isso para você. O autor do Eclesiastes, lá no capítulo 3, versículo 1, ele escreve assim: para tudo há uma ocasião e um tempo, para cada propósito debaixo do céu. Ele está falando aqui de um tempo, de um momento. Ele está dizendo que há um tempo e há um momento certo para tudo na terra. E esse tempo oportuno se chama kairos. Não é cronos, irmão, é kairos. É o tempo grávido de Deus. É o tempo que o projeto de Deus vai dar à luz, vai vir à luz. É o tempo em que o sonho de Deus vai se realizar. É o tempo em que Deus chega e diz para você: agora.
É agora. E esse agora não significa que é num dado momento, pode ser numa fase, numa etapa, onde Deus fala assim, olha, estou inaugurando uma etapa nova na sua vida, estou inaugurando uma fase nova na sua vida. É como se Deus estivesse dizendo, olha, vem cá, eu estou trazendo você para um tempo Kairos, que é o tempo que eu planejei para você. Você agora vai desfrutar desse tempo na sua vida. Esse é exatamente o momento em que Josué foi convidado a entrar nesse tempo Kairos. Ele foi chamado por Deus para abraçar esse momento Kairos na sua vida, porque Deus veio e disse, olha, Moisés, meu servo, já morreu. E chegou a hora de você liderar esse povo israelita através do Jordão para a terra que eu estou dando a eles. Chegou a hora, Josué. Eu prometi essa terra, Josué. Eu disse que seria de vocês. Foram 40 anos gestando, preparando, 40 anos. Agora chegou o momento. É o tempo Kairos, agora vocês vão. Chegou a hora, esse é o momento Kairos na sua vida, Josué. Depois de 40 anos no mesmo lugar, passando pelas mesmas dunas de areia, mesmos poços d'água, mesmas palmeiras, Deus veio até Josué e disse, olha Josué, agora é hora de você se mover de uma forma diferente. Agora você vai se mover de uma maneira diferente. É o momento Kairos na sua vida, é o momento de você aproveitar essa janela de oportunidade que eu estou criando para você. E você vai conduzir esse povo através do Jordão até a terra prometida. Foi um tempo Kairos, irmão. Tempo de cumprimento de promessa de Deus. Tempo em que Deus estava cumprindo algo que Deus havia falado que iria fazer. Deus vinha preparando o povo, e às vezes o nosso sacrifício é esse, irmão. A gente se esquece muitas vezes que Deus promete, mas Deus também começa a nos preparar, e a gente começa a sofrer no tempo da preparação, porque a gente fala assim, mas Deus não prometeu, Deus não prometeu, Deus não falou, pastor, não aconteceu, e eu tenho que falar, por que você está achando que não está acontecendo? Deus está no processo, Ele está preparando você para o tempo Kairos, que é quando Deus vai dizer, agora sim, já te preparei, agora está aqui. Agora é o momento da sua vida, agora eu te preparei para isso, agora você vai. Deus quer que você viva bem, Deus quer isso para a sua vida, e você também, eu quero viver bem, irmão. Eu quero saber quais são os momentos da minha vida, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. Eu quero saber qual é o momento da minha vida, como me comportar em cada momento da minha vida, como ser feliz em cada momento da minha vida, como me relacionar com a minha esposa em cada momento da minha vida, como viver a minha intimidade física com a minha esposa em cada momento da minha vida, como viver com os meus filhos em cada momento da minha vida. Isso é tempo Kairos, irmão. É procurar em Deus o tempo Kairos. Falar, Deus, meu filho está com 18 anos, como é que eu me relaciono com ele a partir daqui? Deus, a minha vida íntima, sexual com a minha esposa aos 20 era assim, aos 30 era assim, agora eu estou aos 50, Deus, como é? Eu preciso sentar com a minha esposa, para que a gente chegue agora nesse Kairos de Deus, aprender a ser feliz nesse tempo Kairos de Deus. Na sua empresa, no seu trabalho, nos seus projetos, nos seus sonhos. Tudo é esse tempo, irmão. E Deus quer que eu e você estejamos vivendo bem. Mas para isso, a gente gosta de dizer que existe um tempo de Deus para todas as coisas. Um propósito de Deus para todas as coisas. E ao invés de passar a tua vida contando dias, marcando na folhinha, ao invés de viver a tua vida angustiado, estressado, ansioso por causa de folhinha, por causa de calendário, você vai aprender a viver eras, etapas, momentos de Deus na sua vida. Você vai ser mais feliz, você vai aprender a ver a mão de Deus acontecendo na sua vida. Ao invés de ficar preocupado para lá e para cá, nossa, mas já passou uma semana, já passou um mês, mas já isso, nossa, meu empreendimento faz 2 anos que eu abri, nos lanchou, mas isso, não, parou, irmão, parou. É hora de começar a medir esse tempo Kairos de Deus. E quando eu falo tempo Kairos, quem esteve aqui lembra da mãe da Fabienne, uma das conversas que a gente teve, e eu tive que trazer ela conversar nesse tempo Kairos, que foi quando o médico havia lá dado um tempo para ela, e ela ficou muito mais tempo ainda, e isso a gente foi conversando muito, e ela falou, pastor, agora eu sei que o meu tempo é esse, eu quero que seja assim, quero que seja assim, quero que seja assim, quero que seja assim. Tempo Kairos, irmão. De repente, nós estamos já quase no final do mês de janeiro. Começou esse ano agora, começou agora. Daqui a pouco a gente vai estar de novo na passagem de ano. Daqui a pouquinho a gente já vai estar se reunindo aqui na igreja e vamos ouvir música, e vamos comer, e vamos orar, vamos receber um ano novo, porque passa muito rápido. E sabe o que a gente vai descobrir em dezembro, irmão? Nós vamos descobrir em dezembro que a gente ficou aprisionado com o calendário, ficou aprisionado com os dias, ficou aprisionado com o relógio, e a gente não saiu do lugar. Porque nós não conseguimos estabelecer planos para a vida, metas para a vida, fases da vida. Nós ficamos preocupados com o tempo.
Nós ficamos preocupados com isso e não conseguimos estabelecer, dividir a nossa vida por fases, por etapas da nossa vida. E a gente vai descobrir que está lidando com as mesmas coisas, mesmo picuinhas, mesmo briguinhas, mesmo fofoquinha, mesmo isso, mesmo problemas familiares, as coisas de sempre. Porque a gente está no Cronos. Amanhece, anoitece, amanhece, anoitece. Isso maltrata, irmão. Isso maltrata se a gente viver só dessa maneira. E nós precisamos aprender a nos posicionar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos corações. Aprender a posicionar no momento kairós de Deus para a nossa vida, ou seja, aonde Deus está nos levando. Você já parou para se perguntar isso? Onde Deus está te levando, irmão? O seu empreendimento, onde Deus está levando? Ah, pastor, está de mal a pior. Será que a vontade de Deus é essa? Para onde Deus está te levando? De manhã eu falava um pouquinho sobre a minha vida, como Deus foi me preparando muito antes de eu entrar na igreja, muito antes de eu pensar em ser um crente, muito antes de eu pensar em ser um cristão, como a história da minha vida. Hoje eu olho para trás e eu vejo a história da minha vida, Deus trabalhando o tempo todo, irmão. Não sou eu não. Quando você vai lá na Bíblia, você encontra Paulo sendo trabalhado por Deus, já educado aos pés de Gamaliel, preparando já na filosofia grega. Por quê? Porque Deus ia mandar ele lá para a Grécia, para conversar com gentios. O cara ia ter que ser bom de filosofia, conhecer aquela história de pessoas que vieram muito antes dele. Quando eu pego a minha vida, coisas que deram certo na minha vida, primeiro emprego que eu arrumei, primeira situação, para aqueles que não me conhecem direito, eu sou extremamente tímido, muito tímido. E lá no meu iniciozinho, meu primeiro emprego eu tinha 10 anos. E eu fui trabalhar no escritorinho de contabilidade. E o rapaz que era o meu patrão, ele tratava com casca e tudo. Eu era uma criança. E aí um dia lá tinha um trabalho que tinha que ser feito. Aí ele falou, não tem jeito de fazer, deu errado. E eu sempre fui muito proativo. Fomos embora e eu tinha a chave do escritório. Eu peguei a chave com 10 anos e fui lá no escritório e fiz o que tinha que fazer. Quando ele chegou na segunda-feira, ele olhou e falou, me falaram que você teve aqui final de semana. Eu falei, tive. E eu, muito feliz, achei que ele ia ficar feliz porque o trabalho deu certo. Ele me deu a maior dura do mundo. Ele falou, você não tem noção do que você fez. Se dá errado isso aqui, ia pagar uma multa assim. Saí de lá chateado. Cheguei em casa, virei para minha mãe e falei assim, ele me mandou embora. Ele não tinha mandado nada. Ele me mandou embora. Amanheceu outro dia, estou lá dormindo, quando veio bate na porta, quem era? O meu patrão. O Hudson vai vir trabalhar, não? Lá fui eu apanhado da mentira. Aí saí de lá, passou mais um tempo. Fiz um concurso aos 14 anos mais ou menos. E entrei para trabalhar na Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais. Entrei para trabalhar de office boy. E aí, passado um ano mais ou menos, eu muito tímido, irmão. E aí um dia alguém chegou para mim e falou assim, olha, você vai lá para o balcão de atendimento. Aí eu falei, agora levou a breca, agora complicou, eu não sabia nem falar, irmão. E aí fui para o balcão. Estou lá no balcão, esperando a porta da agência abrir. Quando veio, abriu a porta. Eu lembro direitinho o primeiro cliente que entrou. Ele chamava Aldo Mazelli. Era dono do Guaraná 507 que tinha aqui em Varginha. E ele chegou. Ele já devia ter uns 80 e poucos anos. Ele chegou e eu já cheguei perto do balcão. Primeira coisa que ele fez, deu um tapa no balcão. Ninguém me atende direito nesse negócio aqui não. Eu falei, meu Deus do céu, agora complicou tudo. E ele começou a gritar, e grita de lá, e grita de cá. Eu não sabia onde eu colocava a minha cara, e ficou aquela situação toda. Eu falei, gente, fui lá para dentro chorando. Falei, me tira desse balcão, pelo amor de Deus, me tira, me põe para limpar banheiro. Falei, mas me tira de lá. Não, você não vai sair de lá. E aí minha carreira no banco, depois fui para a Caixa, chefe de tesouraria, terminei como subgerente no banco. Aí o banco fechou. Terminou de lá, saí. Ainda era funcionário do Estado, fui para a Secretaria do Trabalho, Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social. Fui chefe administrativo, fui lá para a Secretaria. E aí me puseram para rodar, para fazer mobilização de comunidades. E eu, um cara extremamente tímido. Aí eu tinha que sair, mobilizar a comunidade, vamos montar a fábrica comunitária de sabão, vamos montar lavanderia comunitária. E eu tinha que ir lá, fazer mobilização comunitária. Só para você ver aonde a gente vai chegar, irmão. Aí um belo dia eu falei, quer saber, eu vou sair do Estado. Saiu lá um programa de emissão voluntária, eu vou pegar um dinheirinho, pego a indenização, tchau. Peguei o dinheiro, nem pensava em converter, irmão. E aí fui lá, comecei a montei uma fábrica de lingerie, fábrica de calcinha, montei distribuidor de bebida e tal, e só quebrando. Cachaça então eu vendia igual água, irmão. Quanto mais eu vendia, mais eu quebrava. Eu falei, gente, não estou entendendo.
Vende, eu só tendo prejuízo. O último prejuízo que eu tive, arrumei um cristão para dirigir uma Kombi que eu arrumei de carroceria para fazer entrega, cheio de engradado. E aí, beleza? A gente é cristão, tal. Então tá bom. Pegou a Kombi, saiu para dar uma volta. 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Eu falei, gente, que desgraça, onde que está esse rapaz? Quando veio, chega ele branco, bati a Kombi num poste. Eu falei, eu perdi tudo, irmão. Perdi tudo. Indenização, dinheiro, perdi tudo. Aí, fui arrumar emprego na fábrica de relógio de ponto chamada de MEP. Fui trabalhar de vendedor de relógio de ponto. E o meu supervisor de vendas, ele falava assim, olha, você tem que mandar para mim pelo menos 10 cartões de visita, porque você tem que fazer pelo menos 10 visitas. E eu tinha que mandar o cartão, e aí ele sorteava lá algum daquele cartão e ligava, o meu vendedor esteve aí. Falou, e outra coisa, você não pode ir de carro, tem que ser de ônibus, porque tem rua que não dá mão. Imagina, irmão, cair numa cidade igual a Licínia, e ter que arrumar 10 empresas para você vender cartão de ponto numa cidade do tamanho de Licínia. E aquilo lá eu fui ficando injuriado. E aí era não, porta que batia, eu tinha que ir, eu tinha que voltar. E aquela situação muito desagradável. Aí um dia, coloquei na minha cabeça, tem umas músicas legais que toca aí. Onde que toca essas músicas? Tinha um rapaz que trabalhava comigo. Ele falou, na igreja toca, essas músicas aí na igreja. Eu falei, eu vou lá então. E fui para a igreja para ouvir essas músicas. Fui para a igreja. Nessa época eu era casado com a mãe do Iago. Aí cheguei na igreja, está muito legal, todo mundo fala, quer saber? Esse ano eu vou batizar. Olha o tempo Cronos. Esse ano eu vou batizar. Nesse ano eu desviei. Saí da igreja, fiquei 1 ano desviado. Passado 1 ano eu voltei para uma outra igreja. Quando eu cheguei naquela igreja, vai ter batismo. Eu falei, mas não é possível. Eu cheguei e fui batizado logo de cara. Eu falei, gente, lá eu coloquei um tempo para batizar, agora eu cheguei aqui, já fui batizado. Me mandaram lá para a mesa de som. Fui para a mesa de som. Com 2 anos na igreja, Deus foi lá, levantou um casal que estava desviado, que frequentava uma outra igreja, que era essa, a Mensagem de Paz. E aí esse casal me chamou. A Kenny é mais antigo do que eu na igreja. Aí me chamaram, aí fui lá. Cheguei naquele cultinho lá, saí de uma igreja com 150 pessoas, cheguei lá com 7 pessoas. Estou lá sentado, e o pastor pregando, estou lá sentado, o pastor pregando, e o pastor começou, estou falando contigo e tal, sentado lá atrás, falei, não é comigo nada. Ele falava, é com você sim. Eu falei, gente, mas não é possível, se for com eu, vai falar alguma coisa que só eu sei. Ele falou, então vou te falar uma coisa que só você sabe. Eu sentado lá atrás, só conversando em pensamento com ele, irmão. E aí, por última das coisas, ele falou assim, olha, eu vou te falar que sou eu que estou falando contigo. Eu estou te dando uma espada, e essa espada ninguém vai tirar da tua mão. E eu sabia o que era. Na época eu já estudava, eu estava estudando, sabia por quê. Teologia não dá emprego para ninguém, teologia não dá dinheiro para ninguém. Teologia, sinceramente falando para vocês, para quem quer ganhar a vida, não mexe com teologia não. E aí eu estudei. E aí esse pastor chegou para mim e falou assim, eu lembro que a última palavra foi assim, olha, eu estou trazendo você para você atravessar a Macedônia e vir ajudar aqui. Voltei para a igreja, falei para o pastor, pastor, estou saindo, porque Deus me chamou. Ele, não, você está maluco da cabeça? Tomei a decisão, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, vou te falar uma coisa, você é resposta de oração, você vai ser pastor dessa igreja, porque eu e minha esposa já somos muito velhos, a gente sai, nós somos missionários, a gente só abre a igreja, e a gente mantém a igreja funcionando, e a gente ora para Deus mandar alguém que assuma a igreja. E já tinha 3 pastores lá. Tudo bem? Eu falei, não. Tudo bem não, eu não quero ser pastor. Por que você não quer? Eu falei, porque eu não quero. Ficar dando satisfação, um monte de gente tomando conta da minha vida, um monte de gente me vigiando. Não, eu não quero. Quero não. Traz teu currículo teológico para mim. Eu falei, tá, trago. E é engraçado, irmão, eu falava não para o homem, mas eu não conseguia falar não para Deus. É engraçado essas coisas, né? Aí levei o currículo teológico, ficou lá, passou uns 3 meses. Passado uns 3 meses eu falei, que beleza, esqueceram e tal. E eu lá frequentando. E ele chegou e falou, olha, o pessoal está vindo nos Estados Unidos para te consagrar. Em abril. Foi em abril de 99. Eu falei, você está brincando? Tá, eles estão vindo. Você vai ser pastor? Eu falei, não quero. Eu não quero. O problema é seu, conta e risco sua. E ele ainda falou para mim de novo, falou, Hudson, você é resposta de oração. De muitas lágrimas minha e da minha esposa durante a noite. Para que Deus mandasse alguém que tomasse conta de uma igreja. Nunca fui pastor na vida, eu tinha 2 anos de convertido, irmão. Vieram, me consagraram. Primeira luta que eu tive, minha esposa
Disse, olha, não é isso que eu quero, não adianta, não é isso. Tive que ligar para os Estados Unidos, veio e falou, ó, não tem jeito, está irredutível, vamos ver o que você faz aí. Primeira turbulência que eu passei. Segunda turbulência. O pastor mais antigo chegou para mim e ele tinha falado, não, realmente ele é a resposta de oração. Ele chegou e falou assim, olha, tchau, estou indo embora. Falei, ó, mas ainda tem mais 2, né? Aí o outro pastor chegou e falou, olha, também estou indo embora, vou ficar não. O terceiro nem tchau falou. De repente está lá eu, 2 anos de convertido, 1 ano e qualquer coisa de mesa de som, e agora consagrado a pastor, nunca tinha sido pastor na vida. Falei, ó, qualquer coisa eu ligo para os Estados Unidos e converso com ele. Ele entrou em coma porque descobriu que estava com leucemia. Ficou 1 ano em coma nos Estados Unidos. Tem um testemunho dele na internet, no YouTube tem um testemunho dele. 1 ano em coma. Falei, e agora? Vou ligar para quem? Vou fazer o quê? E essa história, irmão, aconteceu há 25 anos atrás. Esse ano eu completo 25 anos de ministério. E sabe por que eu estou contando isso para você? Para você entender que não se trata somente das lutas da sua vida, não se trata só das questões financeiras, não se trata só do tempo cronos. Se trata de um Deus que está preparando você para algo que Ele já tem no coração para a sua vida, e que talvez Ele nem tenha te falado ainda, mas que no tempo certo, Ele vai dizer para você o que Ele tem para você. Tempo, kairós de Deus. Comece a entender isso para a sua vida. Deus te trouxe aqui para falar exatamente isso com você, irmão. A chave da vida é tentar descobrir o que Deus está querendo fazer comigo nessa etapa da minha vida, nesse momento da minha vida. E se eu descobrir o que Deus quer fazer comigo nesse momento da minha vida, a próxima coisa é cooperar com Deus. Tem gente que até descobre o que Deus quer, mas não coopera com Deus, irmão. Ele não coopera com Deus. Eu falo porque tem gente que chega para conversar comigo e fala assim, eu sei que eu tenho um chamado, mas ele não coopera com Deus. Ele não entende essa questão. Esse tempo kairós, depois de descobrir, eu preciso aprender que Deus quer que eu coopere com Ele. E é por isso que a gente falha tanto, a gente se decepciona tanto, irmão. A gente desperdiça tanta energia na vida, a gente desperdiça coisas que realmente deveriam ser as importantes para a nossa vida, com coisas que não são importantes, que não preenchem verdadeiramente, que não vão responder as verdadeiras perguntas que eu tenho. Por exemplo, estou vendo lá o Eduardinho lá. Eu tenho 29 anos, o Eduardinho deve ter uns 40 e qualquer coisa. Tempo cronos e tempo kairós. Eu me posiciono sempre no tempo kairós de Deus, irmão. Nessa fase da minha vida, o que Deus quer da minha vida. O que Deus quer da minha vida com a minha família aos 29 anos. O que Deus quer da minha vida aos 29 anos como pastor da igreja. O que Deus quer da minha vida com 29 anos com relação a você. O que Deus quer da minha vida, na minha intimidade com a minha esposa, como vai ser? De manhã eu comentava muito isso aqui, irmão. Se você aprender a entender isso, você vai dar prejuízo para psicólogo, você vai dar prejuízo para psicanalista. Esse pessoal vai ter que parar, fechar as portas. Sabe por quê? Você vai aprender um monte de coisa. É aquele momento que você não vai ter tabu, não vai ter vergonha de chegar para sua esposa já, talvez aí, você nos teus 50, 60, não sei. A intimidade não é a mesma dos 20, irmão. Lá nos 20 anos, você era um carro com gasolina de alta octanagem. Não precisava nem bater, já pegava. Né, irmão? O tempo foi passando. Aí hoje você olha para você é um carro a etanol, sem bombinha de gasolina. É hora que você vai ter que sentar com a sua esposa e falar, bem, dá uma mãozinha. Dá uma mãozinha. Se a gente aprendesse a viver o kairós de Deus, a gente seria mais feliz. Que aquele tempo que você vai ter que chegar e eu chegar para minha esposa e falar para ela, ó, dá uma mãozinha aí, porque dá uma força aí, né? Gasta um pouquinho mais de tempo aí, dedicação, vai dar certo. Se a gente aprendesse esse kairós de Deus, irmão, a gente seria mais feliz. Se a gente aprendesse esse kairós de Deus, nós não teríamos tanto problema com a nossa vida, de tantas respostas que não conseguimos. Sabe, viver com essa sensação de que não está valendo a pena, é quando você não entendeu o kairós de Deus. Essa sensação de que eu só estou perdendo tempo, a minha vida está confusa, bagunçada, e olha o tempo passando. Não adianta descobrir o tempo kairós de Deus, você tem que colaborar com esse tempo. Se pergunte agora para você, você sabe o que Deus está querendo fazer na tua vida, nesse momento da tua vida, irmão?
Você sabe o que Deus está querendo fazer com você depois de tanta experiência que você adquiriu na vida? Olha quanta coisa na tua vida deu certo, quanta coisa dá errada, quanta maturidade você adquiriu na tua vida, quanta experiência adquiriu na tua vida. O que Deus está querendo fazer com tudo isso, irmão? Para onde Deus está te levando? Porque até que nós sejamos capazes de ver esse momento kairós de Deus, nós nunca seremos capazes de abraçar a fase que nós estamos da vida e cooperar com Deus nessa fase. Aprenda a se perguntar: que horas são na minha vida no que diz respeito ao momento de Deus para mim? Que horas são na minha vida? Talvez seja a hora de você iniciar o empreendimento. Talvez possa ser o momento de você mudar de carreira. Talvez possa ser o momento de você voltar a estudar. Talvez seja o momento para você trabalhar nessa nova fase do seu casamento, porque o casamento passa por fases, irmão. Ele passa por fases. E aí é aquele momento de pedir para Deus trabalhar nessa nova fase do meu casamento, essa nova forma que eu estou vivendo. Talvez agora seja o momento de você dar mais atenção a algumas pessoas que ainda estão na tua vida. Talvez seja o momento de você parar, olhar para a tua vida e falar: tem alguém na minha vida que precisa de atenção. Tem alguém na minha vida que eu vivi minha vida corrida, esse tempo todo eu vivi muito corrido. E agora eu tenho que dar atenção. Talvez seja aquele momento de você chegar para o teu marido e falar para o teu marido: ó, pelo menos uma vez por mês, vamos almoçar na casa da minha mãe. Ó, pelo menos uma vez por mês, vão na casa da sua mãe. Nas pregações eu falei aqui, e a gente se esquece de algumas coisas e a vida fica dura, irmão. Durante um tempo na vida, o prazer da sua mãe é fazer a comida que você gosta. Ela faz a comida que você gosta pensando em você. Um dia você sai de casa, sua mãe fica viúva. Aconteceu com a minha mãe. Sua mãe fica viúva. E aí ela não consegue mais cozinhar uma botijinha só para ela. A alegria da vida dela era ver você chegando e ela fazer aquele prato que você mais gosta de comer, para você sentar com ela. Eu falo porque minha mãe morava no fundo da minha casa. A minha esposa cozinha muito bem, e às vezes eu sentia o cheiro lá do almoço da minha mãe, e era como se ela estivesse falando: olha, estou sentindo falta de você na mesa, vem pelo menos uma vez. Então para de coisinha, você que já está aí casado, você ainda tem sua mãe ou tem o seu pai, senta com a sua esposa, fala para ela, fala: não vamos esperar dia das mães não, que hipocrisia é essa? Vamos lá almoçar com a mãe, vamos lá almoçar na sua mãe, vamos lá fazer uma visita para o seu pai. Talvez esse seja o momento da vida, irmão. Seja agora o momento de amar e deixar um monte de coisinhas para lá. Talvez seja o momento de dar valor ao dia de hoje, na companhia de alguém. Tempo kairós. É o tempo kairós. Aquele tempo que você vai aprender a viver, preocupar com o que tem que preocupar, deixar algumas coisas para lá, vamos isso, vamos aquilo. E a gente já deveria ter vivido assim há muito tempo, irmão. Talvez Deus esteja dizendo para você que chegou o momento de você começar a se cuidar mais, cuidar um pouquinho mais das pessoas que você ama. Tem gente que você ama que está precisando de uma palavra de conforto seu, de incentivo seu, né, irmão? Minha esposa lembra, passatempo da minha mãe, meu filho também lembra, passatempo da minha mãe era o dia de receber a aposentadoria. Tinha que tirar esse dia e ficar por conta dela. Era o dia dela comprar a coxinha, comprar o cigarrete. Aí ela ainda fala: não, toma aqui a coxinha, você não quer a coxinha? Compra a coxinha também. Não, vai lá e compra, tirava o dinheirinho da bolsinha assim, ia lá, vai lá, compra a coxinha para você também. Era o dia marcado, ela não via a hora da aposentadoria, mas não era para receber o dinheiro, irmão. Era para a gente sair junto, passar na lanchonete, ela comprar a coxinha. Era isso. Talvez hoje Deus esteja falando para você: cuide um pouquinho mais das pessoas que ainda estão na sua vida. Cuide um pouquinho mais, ame um pouquinho mais. Talvez seja o momento de você se envolver mais com a igreja onde você está. É a era de Deus. Deus te trouxe para cá para quê, irmão? Tem gente que chega para mim e fala: pastor, eu não sei, sabe, eu estou esfriando, eu estou apagando. Mas tá, irmão, você não quer fazer nada, você fica de braço cruzado aí, não tem jeito, você vai esfriar mesmo, filho. Vai apagar. Aí daqui a pouco você vai falar: eu acho que o problema está na igreja, eu vou para outra igreja. Aí você vai para outra igreja, aí a parede é bonita, a música é legal, tudo, mas você continua de braço cruzado. E dali a pouco você vai pensar a mesma coisa de novo.
Se envolva. Pastor, o que eu posso fazer aí? Pastor, me dá um boletim, deixa eu entregar o boletim ali. Pastor, o que mais tem para fazer? Tem umas cadeirinhas para arrumar. Pastor, tem visita para fazer. Pastor, tem... O que tem aí? Talvez seja a hora de você começar a lidar de verdade com o vício que você ainda tem. Porque até hoje você lidou, mas sem querer lidar mesmo com esse vício. Da boca para fora era assim, não, eu vou superar isso. Mas lá no teu coração, você justificava, porque você já sabia que ia cair de novo. Aí você começava a justificar. Talvez chegou o momento de você lidar de verdade com o vício na sua vida. Ou talvez seja o momento de iniciar novos relacionamentos. Ou talvez seja o momento de firmar de vez um relacionamento que você já esteja vivendo. Faça algumas mudanças na sua vida. Desenterre um sonho que estava enterrado há muito tempo, que você abandonou talvez há muitos anos. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Existem coisas na nossa vida que não deram certo, porque não significa nem sempre que não eram de Deus. Às vezes não era o momento de Deus. Às vezes tem coisas que a gente fez lá, eu falava isso para o Eduardinho. Teve a experiência lá, abrimos a igreja lá em Três Pontas, tá, beleza, mas foi um tempo. Isso não quer dizer que não é para ter mais uma igreja, mensagem de paz de Três Pontas, não. Foi um tempo só para Deus trazer experiência, ou isso, ou aquilo, porque na vida é assim, irmão, alguma coisa que algum tempo atrás não deu certo, não adianta, eu não tentei, aí Deus vem e fala para você agora é a hora, faz, agora é a hora de fazer, porque agora chegou o meu tempo, é o tempo Kairos, vai fazer agora, vai lá, desenterra alguma coisinha, porque agora é o momento de realizar, tira a poeira desse sonho, vamos trabalhar nisso. Pastor, eu já tentei algumas coisas tantas vezes na minha vida, não deram certo, mas se você tentou porque não era o momento Kairos de Deus, era do seu coração, da sua vida, você tentou, deu errado. Isso não quer dizer que não era de Deus para a sua vida, irmão. Não era o tempo Kairos. Pastor, por que agora pode dar certo? Porque você está diferente. Você mudou, o mundo mudou, as circunstâncias mudaram, tudo mudou, irmão. E aí a gente precisa começar a parar para pensar nisso. Algumas coisas serão diferentes na nossa vida, sim. Mas hoje Deus está dizendo para mim e para você, aprenda a contar as horas, não é só no relógio, aprenda a contar o momento da tua vida. Quando você começa a descobrir que horas são, e para onde Deus está querendo levar você, e aí você precisa entender e dizer assim, beleza Deus, eu já entendi, então agora eu vou me levantar da cadeira, vou colocar minha mochila, e vou contigo. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça na minha vida, assim vai preencher a minha vida. E quando você tomar uma decisão de se mover para viver, você vai enfrentar pelo menos 2 inimigos na sua vida, irmão. O primeiro inimigo é o medo. A gente é medroso por natureza. Tem um ditado que diz que gato escaldado tem medo da água fria, né, irmão? A gente é medroso. A gente não quer quebrar de novo, a gente não quer ter tristeza de novo, a gente não quer chorar de novo, a gente fica com medo. E aí quando Deus começa a falar para você, se levanta, se move, e aí vem o medo. E se eu quebrar de novo, se eu me entristecer de novo, se eu me decepcionar de novo, se eu for frustrado de novo, e se eu isso, e se eu aquilo. E aí a gente vai segurando isso, irmão. A gente vai retendo essa questão na nossa vida. E a gente vai deixando o medo nos vencer, nos paralisar. O outro inimigo se chama apatia. Sabe o que é a apatia, irmão? Apatia, quando você não tem fogo mais, você não tem fogo na vida. Tudo que você tenta fazer é só para sobreviver, mas não tem paixão, não tem fogo, não tem aquela pegada, não tem mais. Você é uma pessoa apática, indiferente. Vive por viver, trabalha por trabalhar, porque precisa ganhar dinheiro ali todo dia, mas não tem mais a paixão. Você já não tem mais aquela pegada, você já não está mais envolvido. São os 2 inimigos da tua vida mais mortais: o medo e a apatia. E hoje, Deus vai dizendo isso para você, irmão. Colocar isso na sua cabecinha, que existe um tempo Kairos de Deus para a minha vida e para a sua vida. E Deus vai dizendo lá, Josué, ser forte e corajoso. É você que vai levar essas pessoas a entrar na terra prometida, seja forte. E ele fala isso por 3 vezes, não se desanime. Força e coragem, irmão. Força e coragem. Não um dia, não 2 dias, mas todos os dias. Em tudo que você fizer, força e coragem. Em tudo na vida, em tudo que você for enfrentar, isso te permite enfrentar desafios, adversidades, dificuldades. Entender que para Deus essas oportunidades que surgirem na tua vida tem que ter uma dose de paixão. Coisa pior da vida é gente sem tempero, sem sal, sem açúcar, gente sem pegada, faz por fazer, sabe? Você conversa de sonho, ele não conversa.
É aquela coisa que Deus vem e fala para você: olha, é hora de uma nova dose de paixão, de determinação na tua vida. O escritor lá, o autor de Provérbios, de um dos Provérbios, lá no capítulo 22, versículo 13, olha o que ele escreve: o preguiçoso diz a um leão lá fora: serei morto na rua. Há um leão lá fora, serei morto na rua. Irmão, acho que você já acostumou com algumas coisas na vida, não já não, irmão? Não tem só um leão te esperando não, filho. Tem dia que você tem que matar 2, 3, 4, 10. É assim, não é um só não. Você tem luta em várias áreas da sua vida, em vários momentos da sua vida. Tem muita gente que a vida, passa os dias falando: está muito difícil. Tinha um desenho muito antigo do Lip Hard. E aí aquela hiena ficava assim: ó dia, ó azar, ó dia, ó. Tem gente que é assim, irmão. Tudo está difícil, tudo está ruim, tudo está complicado. Ah, não sei se vai ter jeito. Ah, não sei se dou conta. Ah, não sei se isso. Ah, não sei se sou para você. Ah, não sei se sou para ficar casado. Ah, não sei. Ô, irmão, tudo difícil, tudo complicado, sabe? Não tem jeito de fazer nada. E ainda desanima as pessoas que estão mais corajosas, mais animadas. Ainda desanima essas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas só enxergam problemas e dificuldades na vida, irmão. E aí vão ficando do jeito que estão. Por quê? Porque não conseguem viver com força, propósito, determinação. E você precisa aprender a levantar todos os dias, sabendo que você não está sozinho. Existe um Deus, o matador de leões, que anda com você, irmão. Sabe quantas vezes você falou: esse mês eu não sei como é que eu vou fazer? Virou o mês, virou o ano. Você está endividado, está enrolado, até no talo da orelha. Mas está lá, está comendo, está morando, está vestindo, não está, irmão? E aí você fala: não, esse mês eu não dou conta. Esse mês estressou, brigou com todo mundo, fez, aprontou, aconteceu. E Deus dizendo isso para você. Aprenda isso, irmão. Deus não vai deixar qualquer leão roubar o propósito e o plano que Ele tem para a sua vida. Esse leão não vai te impedir de fazer o que Deus chamou para fazer. Ele não vai te roubar o momento kairós da sua vida. Mas a escolha é sua. É entender esse momento kairós da sua vida. O Anderson toda vez me pergunta: pastor, e o aconselhamento bíblico, pastor? Vamos lá. O aconselhamento bíblico, pastor, vamos lá. Eu tenho que ficar enrolando, porque esse momento agora é o momento da igreja, da vida dele também que está chegando aqui, da vida Fernanda. É o momento de Deus estar trabalhando em muitas coisas, irmão. Muitas coisas. Quarta-feira tem reunião de homens. Nós vamos tomar mais algumas decisões aí. Momento de Deus. Quem esteve aqui, teve um momento que nós trabalhamos com muitas células, depois parou, recolheu, e aí agora vem de novo uma coisa de Deus começando a surgir, essa coisa de almas, discipulado. Tem um irmão que veio na reunião aqui, ouviu falar de discipulado, e a gente começa a enxergar isso. O tempo de Deus, o momento de Deus, irmão. Partindo do final dessa palavra, hoje, Deus me pede para dizer para você, que se você realmente acredita em Deus e deseja o melhor dele para a sua vida, então por favor, para de ficar com esse reloginho no teu pulso. Para. Se você estiver orando, não importa quanto tempo Deus vai levar para responder, mas eu te digo que Deus já está respondendo. E talvez Ele esteja respondendo, preparando você para o desfecho final, para aquilo que Ele realmente quer te dar. Ele vai falar para você lá: olha, você começou a orar sobre isso há 20 anos atrás, agora é a hora, toma posse. Coloca algumas coisas na sua cabeça, irmão. Abrace essa aventura de Deus para você. Quando você sentar para conversar com a sua esposa, não conversa mais a nível de tempo cronos. Conversa com a sua esposa a nível de fase, de etapa, de momento da vida. Conversa com isso. Quando você sentar com os teus filhos, não conversa mais só de tempo cronos. Mostra o momento da vida que eles estão. Quando você vier para uma igreja, não olhe a igreja só por momento cronos. Olhe o momento que a igreja está. No seu trabalho também é assim. Comece a olhar esse momento da vida. Comece a analisar isso. Deus quer que você se mova sempre, sempre e sempre. Mas para isso, irmão, você precisa se encher de coragem. Todos os dias. Você precisa se abrir, estar aberto para Deus, estar aberto para se esforçar, estar aberto para esquecer o que tiver que ser esquecido, estar aberto para perdoar o que precisar ser perdoado, se esforçar todos os dias para andar no caminho que agrada a Deus. Porque terminando essa palavra, gostaria de dizer que todos nós aqui temos um momento kairós de Deus.
Talvez você já esteja no teu momento Kairos e você não está sabendo aproveitar. Não deixe passar o tempo Kairos de Deus para a sua vida. Vamos colocar de pé. Depois da oração, eu só vou pedir para você não se assentar. Assim que eu terminar a oração, o pessoal pode já descobrir aqui a mesa da ceia. Você vai sair do seu lugar, vai vir pegar o seu pedaço de pão, o seu caso e voltar para o seu lugar. Mas depois da oração, vamos colocar de pé. Feche seus olhos, por favor.